Bom, então em relação ao que a gente falava, né, em questão das orientações desse autocuidado, o que é que nós vamos orientar nossos clientes lá que estão em casa, que estão fazendo uso da medicação correta para evitar essas incapacidades físicas, né? Vamos começar primeiro em relação aos olhos. Perguntar sempre se eles estão sentindo alguma coisa nos olhos, né? Se sente como se o olho se tivesse areia, né? Fica tipo lacrimejando, doente. Se isso é à noite, se é durante o dia. Se ele acha que de vez em quando a vista fica embaçada. Se ele tem piscado mais do que normal, até porque quando a gente tem algum incômodo ocular, a gente fica piscando bastante, né? Ou se ele não tem piscado. Se ele sente que essa parte de cima dos olhos, que são as pálpebras superiores, se estão pesadas, né? Por quê? Pode ser uma reação da própria doença, né, que pode ter atingido o olho ou o nervo do olho, né, que pode estar sendo afetado. Como eu disse a vocês, a hanseníase, ela tem uma afinidade pela pele e pelos nervos, né? E também pode ser outra coisa além da hanseníase. Então, sempre está investigando, até porque a gente tem aquelas complicações que a gente viu, né, o ectrópio e o entrópio. Então, sempre está observando isso. E o que é que a gente orienta eles fazerem, né? Examine, observe se tem algum cisco, aí ele tem que limpar cuidadosamente com soro, né? Normalmente a gente faz essa lavagem. Se você tem esse ressecamento, né, usa apenas o soro e é interessante marcar um atendimento com o médico ou com o enfermeiro. Se você já tem problemas para fechar os olhos, né, além daqueles cuidados que a gente já falou, faça exercícios de piscar, né, fecha os olhos com força, abre, para que, porque assim, a gente tem a musculatura facial e a gente sabe que quando a gente deixa de usar uma musculatura, né, ela acaba ficando atrofiada. Então, orienta o paciente, mesmo que ele ache que esteja tendo essa dificuldade, ficar apertando esse olhinho e abrindo com uma certa força, tá bom? Em relação ao nariz, né, ver também se ele sente alguma coisa no nariz, se o nariz está ficando entupido com muita frequência, se tem aparecido alguma casquinha no nariz, se está sangrando de repente, se ele está sentindo um odor fétido no nariz, né? Por quê? O osso do nariz também ele pode ser atingido pela doença, né? Pode formar uma úlcera e a gente evita que essa úlcera se forme. Então, sempre ficar examinando os narizes para ver se está tendo, como perde a sensibilidade, né? Como eu disse a vocês, pode ter algum ferimento e a pessoa não perceber. Por isso que acaba formando a necrose e acaba havendo a deformação. Não é que esteja caindo os pedaços, tá bom? Bom, e o que é que faz? Observa, né? Vai no espelho e olha esse nariz, limpa sempre com soro fisiológico, puxa o ar, solta o ar, né? Então, fazer essa lavagem nasal é importante. Não tirar a casquinha nunca, melhor procurar o profissional de saúde, né? Para não provocar uma ferida. A gente orienta, por exemplo, que você pode pegar esses óleos de bebê, amornar e passar com uma gazezinha. Normalmente essa orientação a gente dá no postinho de saúde para que ele possa estar fazendo essa limpeza se tiver alguma casquinha. Mas nunca com a unha, porque pode acabar ferindo. Em relação aos membros, né, superiores, ver se sente alguma dor, se tem formigamento, se tem algum choque, né? Ou se tem dormência nas mãos, nos braços, no cotovelo. Se a mão tá ficando inchada, se às vezes não consegue segurar o objeto, ele cai da mão porque você perde a força, o tato, né? Se isso acontece, provavelmente já está tendo uma neuralgia aí, é o sinal do nervo afetado, principalmente quando tem dor, formigamento, choque, a dormência. Normalmente isso é uma neurite, né? Tem a dor, que é a nevralgia, e tem a neurite, que é a inflamação do nervo. Aí precisa de uma consulta realmente médica para que seja feita a medicação. Então, repousar esse braço, evitar fazer movimentos repetitivos, né? Evitar ficar segurando coisas pesadas, já que o nervo está inflamado, né? E vai ao posto de saúde, tá certo? Porque ele tem que tomar remédio para essa neurite, tem que tomar anti-inflamatório, que a gente prescreve. Em relação às mãos, né? Sempre comparar os lados das mãos para ver se abre e fecha, né? Tanto a mão esquerda como a direita, se abre e fecha igualmente. Ver se sente, né? Se uma das mãos está mais seca que a outra, se sente a mão cansada, se é difícil abrir ou esticar os dedos, né? E se os sintomas estão piorando, né? Como tem a inflamação também, que já está atingindo o nervo, né? Pode ser responsável tanto pela umidade da pele, também pela inervação dos músculos, e a pessoa pode estar perdendo a força. Então, sempre está observando isso daí direitinho. Para o ressecamento, hidratar, sempre massagear a mão, porque como eu disse, a gente deixa de usar uma musculatura, ela se atrofia, e sempre tá lubrificando essa mão para evitar ressecamento, possíveis rachaduras, infecções e assim por diante. Então, massagear, indo da palma da mão até a ponta dos dedos, devagar, para não provocar nenhum ferimento. E
Os tipos de óleos, aí a gente orienta, né, na consulta, os óleos que podem estar usando. Eu gosto muito dos óleos de bebês, porque normalmente eles são hipoalergênicos, mesmo aquelas pessoas que têm alergias frequentes, os de bebês normalmente eles são hipoalergênicos. Se aquelas pessoas que não têm nenhuma alergia, a gente usa o mais concentrado para prevenir esse ressecamento. Em relação aos pés, né, para evitar lá aquela úlcera plantar, então, saber se sente dor, se tem cãibra, né, se sente fraqueza no pé, por conta do pé caído, se tem dormência na planta do pé, se tem formigamento, choque, se perde a sandália, não tem força de calçar essa sandália, se não sente, se dá topada, muito topada com o dedo, se tem ferida, se tem calo, se tem bolha, se essa pele está ressecada, né? Porque o nervo do pé também ele pode ser atingido e a pele fica seca, o pé fica fraco, né? E a pessoa, como eu disse, perde a sensibilidade e machuca esse pé e não sente. Sempre botar o membro em repouso, né, quando começar esses sintomas. Evitar ficar andando muito para não machucar esse pé. Sempre andar calçado, né, e procurar o posto de saúde. Hidratar o pé também, lubrificar e massagear. E lembrar sempre que tomar banho, secar bem e olhar esse pé. Para ver se não já tem algum ferimento, né, que você não está sentindo. Em relação, quando já tem um ferimento, né? Você observou que tem uma bolha, que tem um ferimento e que não lembra como foi que aconteceu. Então tem que ter cuidado com esses ferimentos. Você perdeu a sensação do calor e dor na área afetada, por isso você não sente como e quando foi que queimou ou se cortou, né? Lembra que eu falei que a gente perde a sensibilidade. O que é que você vai fazer, né? Primeiro, descobrir a causa do ferimento para se proteger. Se é uma pessoa que cozinha, né? A mulher que cozinha e ela não sente a questão do calor, ela pode se queimar com facilidade. Então, a gente orienta usar aquelas luvas de silicone. Se o dedo está machucado, imobilizar esse dedo, né? Não andar descalço, usar sapatos confortáveis, evitar sapatos muito apertados, né? Que podem estar causando calos ou desconforto. De preferência, usar sapatos costurados, né? Usar meias grossas ou umas duas meias mais finas, né? E essa meia não pode ter remendo, porque de repente tá com o dedão furado e ele vai ficar machucando e você não vai perceber. Sempre examinar esses sapatos todos os dias, principalmente a parte interna, para verificar se existem saliências ou pregas que possam causar ferimentos, né? E ficar de repouso em casa. Então, tá aí algumas adaptações que a gente pode estar usando, né? Adaptação de instrumento de trabalho, adaptação de instrumento, no caso, as luvas de silicone. Essas pessoas que precisam utilizar as mãos, né? Podem estar adaptando. E se vocês quiserem conhecer mais sobre a hanseníase, a gente tem aí algumas aulas online no Telesaúde, vocês podem estar acessando, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e vocês vão estar conhecendo mais sobre a doença. É importante sempre vocês estarem de olho como é que essas doenças se comportam, para que vocês possam estar dando as orientações corretas, né? Vamos lembrar que vocês, né, que é o agente comunitário de saúde, que é o mensageiro da saúde da sua comunidade. Então, é responsabilidade de vocês transmitir essas informações para as pessoas que vocês visitam, tá certo? As referências bibliográficas do que a gente usou, né? E tenha uma boa noite. Daqui a pouco a gente vai continuar a falar um pouquinho agora sobre saúde da mulher. Beijo e a gente volta já.